Fala pessoal, apostinha aí de reta final de história de Pernambuco. A última aposta que eu fiz para PMPB, rapaz, eu só errei uma questão de história da PMPB sem estudar, viu? Então fica de olho que o negócio aqui tá bom. O negócio vai pegar fogo aqui. A intenção é que vocês gabaritem história, viu? Depois desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, material na descrição do vídeo. Vamos embora. Vamos começar aí, tópico a tópico. Só vou destacar os principais pontos. Não estranhe se eu passar alguma parte sem ler, viu? É porque aqui é só os principais pontos, né? A primeira expedição europeia a chegar em Pernambuco foi de navegador português. Quem chegou primeiro aqui? Qual foi a primeira expedição? Foi de navegador Gonçalo Coelho. Em quando? 1501. Beleza? Acompanhado de América Vespúcio. Que tá nome difícil da gota. O qual relatou ter efetuado desembarque entre 5 e 8 latitude sul, onde se localizava o litoral sul de Pernambuco, onde o cabo chegou. Litoral sul de Pernambuco. Beleza? Segundo Duarte Leite, teria sido essa expedição a descobrir Fernando Noronha. Ou seja, a primeira expedição de 1501 foi a que descobriu, quer dizer, 1502 foi que descobriu Fernando Noronha. Se tornou a primeira capitania hereditária do Brasil em 1504. A colonização efetiva de Pernambuco ocorreu com a chegada de quem? Esse pai aqui, ó. Vocês vão ver na prova, Duarte Coelho. Muito falado. Colonização, começou quem? Colonização e Duarte Coelho. Tem ligação os dois, fica ligado. Ó, donatário da capitania, que se estendia de Igaraçu até o norte, até o Rio São Francisco ao sul. Era Nova Lusitânia, nome dado à capitania pelo donatário. Nova Lusitânia, Duarte Coelho, colonização de Pernambuco. Beleza? Então lembra aí. Nova Lusitânia, capitania que se estendia de Igaraçu ao norte. Duarte Coelho, colonização. Beleza? Lembra essas palavras-chave. São palavras-chave aqui. Nos anos seguintes, Pernambuco tornou-se a mais próspera. Bruno, qual foi a capitania mais próspera? Pernambuco, entre as capitanias do Brasil. Por quê? Engenho de açúcar. Pernambuco prosperou muito por conta dos engenhos de açúcar. Pernambuco prosperou muito por conta dos engenhos de açúcar. Foi a mais que prosperou entre as capitanias. Ao norte do atual Pernambuco e a maior parte da Paraíba estavam na capitania de onde? Itamaracá, beleza? Capitania de Itamaracá. Doada a Pero Lopes de Souza, ou seja, a capitania de Itamaracá foi doada a Pero Lopes de Souza. Então lembre-se sempre de associar Pero Lopes de Souza à doação de Itamaracá. O território onde hoje é o estado de Pernambuco é povoado por diversas tribos. Destaque para as tribos Caetés, Careris, Tabajaras. Lembra essas três aqui. Caetés, Careris, Tabajaras. Falou de índios. Eita, quais eram as tribos? Bruno, Caetés, Careris, Tabajaras. Associa aí. Quais eram as tribos? Caetés, Careris, Tabajaras. Isso aí já resolve a tua questão, beleza? Vamos lá. Em 1535 foi fundado o povoado de Olinda. Fechou? E em 1537 ela passou a ser vila, beleza? Igualmente em 1537 foi fundada a cidade de Recife. Então veja, Olinda foi fundado primeiro que Recife, depois passou a ser vila em 1537 e Recife foi fundado em 1537, beleza? Nem todas as capitanias foram bem sucedidas, tá certo? Mas graças ao cultivo de cana, Pernambuco foi a que mais prosperou. Então Pernambuco prosperou porque, galera, cultivo de cana, fechou? Então Pernambuco, cultivo de cana, prosperou, beleza? Os portugueses utilizaram a mão de obra escrava indígena, beleza? Na lavoura de cana. A capitania de Pernambuco compreendia um território bem maior do que o atual. Incorporava o que chamamos hoje de estado da Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Ceará e a parte da Bahia. Diga aí, tudo isso era a capitania de Pernambuco. Diga aí, o quanto era grande. A invasão holandesa tem início na Bahia em 1624 e foram expulsos da capital graças à ação armada luso-espanhola anos depois, beleza? A importância do açúcar, né? Pernambuco era a capitania mais rica, tinha mais fazendas, mais poderosa. Essas plantações, ó, desse estado saiu a maior produção de cana-de-açúcar. Essas plantações ficaram conhecidas como plantation. Já caiu em questão isso aqui. Belezinha? Então fica de olho nessa parte de plantation, porque é da onde era como era chamar essas plantações de cana-de-açúcar. Vamos lá. Formação de Olinda e Recife. O beneficiário Duarte Coelho enviou todos os esforços para que a capitania olindense se desenvolvesse, fundando em Pernambuco o primeiro engenho de açúcar e estimulando a agricultura, paralelamente com outros benefícios em prol do enriquecimento da cidade. Olinda, após ser dominada pelos holandeses, em 1630 foi incendiada
E somente em 1654, mais uma vez sob dominação portuguesa, retornou à condição de sede oficial do governo, apesar dos governadores residirem em Recife. Ou seja, Olinda, depois de ser dominada pelos holandeses, foi incendiada, certo? 1630. E somente em 1604 voltou a ser sede do governo, tranquilo? Olá, no início do século 19. Rapaz, tô ruim em algarismo romano. No início do século. É isso mesmo. 19, graças à fundação do Seminário Diocese, e em 1828 o curso jurídico Olinda converteu-se em uma pequena cidade de estudantes, chegando a rivalizar em certos aspectos com a metrópole portuguesa em ostentação arquitetônica. Coube ao sargento mor Bernardo Vieira de Mello, no Senado, na Câmara, em 1710, dar o primeiro grito de independência no país, beleza? Durante cerca de 24 anos ficou sob domínio da capitania holandesa das Índias Ocidentais, tendo como administrador o conde Maurício de Nassau. Lembra de Maurício de Nassau como administrador, né? Como um cara da Holanda, como um cara que trouxe alguns benefícios aqui para a cidade de Recife, beleza? Então, Maurício de Nassau, Holanda, beleza? É para vocês fazer essa ligação aí. O primeiro cotejo da insurreição pernambucana foi a Batalha do Monte Jataboca. Insurreição pernambucana, Batalha do Monte Jataboca de 1645. Vitória de Santo Antão. Seguindo a Batalha de Guararapes, travada em 2 confrontos. Batalha de Guararapes entre Holanda e os defensores do Império Português. Então, Batalha de Guararapes foi o que, galera? Confronto entre exército de Holanda e os defensores do Império Português, beleza? Só para associar aí. A presença holandesa e o governo de Maurício de Nassau, né? João Maurício de Nassau foi o conde holandês enviado ao Nordeste brasileiro em 1637 pela Companhia das Índias Ocidentais. Sua função era governar as terras dominadas pelos holandeses na região de Pernambuco. Seu governo durou 7 anos e foi responsável por várias transformações, como eu disse a vocês, principalmente urbanística em Recife. Olha aí, ó. Qual foi as principais características de Nassau? Investimento na infraestrutura do Recife, construção de pontes, diques, drenagem, estabelecimento de aliança política, incentivo ao estudo e retratação da natureza brasileira, adoção de melhorias no engenho, criação de jardim botânico no Recife, melhoria de qualidade de serviços, redução de tributos cobrados, estabelecimento de liberdade religiosa. Lembra que Maurício Nassau ele trouxe várias transformações, e principalmente urbanística na cidade de Recife. Principalmente urbanística, porque já vi questão de prova cobrar isso. Fim do governo Nassau, né? No começo da década de 1640, a Companhia das Índias Ocidentais passou a tomar uma série de medidas visando o aumento de lucros, né, com a economia açucareira no Brasil. Entre essas medidas estava o aumento de impostos, cobrança de dívidas atrasadas, senhores de engenho e pressão para aumentar a produção de açúcar. Essas medidas causaram grande satisfação em senhores de engenho e não foram aceitas por Maurício Nassau, que resolveu deixar o cargo de governador. Ou seja, essas medidas, né, de aumento de lucros com a economia açucareira e tal, deixou Maurício Nassau meio chateado ali, e ele resolveu deixar o cargo em 1644, tá certo? Então esse foi o motivo de Maurício Nassau deixar o cargo. A saída Nassau do governo rompeu o clima harmonioso entre holandeses e senhores de engenho. Muitos desses últimos passaram a se organizar formando exército e buscando apoio do colono com o objetivo de expulsar os holandeses. O objetivo foi conquistado em 1654, através da insurreição pernambucana. Ou seja, a insurreição pernambucana tem esse fato da expulsão dos holandeses, depois que Maurício Nassau resolveu sair do seu cargo de governador em 1644, pelo fato do pessoal estar querendo cobrar imposto, aumentar as coisas, ele não quis mais aceitar e foi-se embora. E depois que ele saiu, a saída de Nassau quebrou esse clima que existia, harmonioso entre holandeses e senhores de engenho, e daí trouxe uma insatisfação para esses senhores de engenho que se juntaram com o objetivo de expulsar os holandeses em 1654, através da insurreição pernambucana, esses holandeses foram expulsos, beleza? Mas no geral, o governo Nassau foi positivo, ele trouxe muita coisa boa para Pernambuco, né? Para Recife e Olinda, né? Como eu citei para vocês, aquelas questões urbanísticas, né? Tem muito traço de Nassau em Recife ainda. Em Olinda, quando a gente passa, a gente nota, tem ruas, avenidas com o nome dele. Mas aconteceu essa insatisfação, o Nassau saiu, gerou revolta nos chefes de engenho, se juntaram e expulsaram os holandeses de Pernambuco, né? Aí criou esse clima aí tenso. Movimento de resistência e formação de quilombos, né?
Os quilombos eram comunidades formadas por africanos escravizados e seus descendentes. Essas comunidades eram formadas por escravos que fugiam da escravidão. Sem local onde viviam em liberdade, existia escravidão. Nos colombos não vinha apenas africanos escravizados, mas também índios e brancos livres, beleza? Então fica ligado, porque nos colonos, nos quilombos, tinha os índios também, beleza? E brancos que eram livres. Alguns quilombos existentes, quilombo de Onze Negras, quilombo de Xambá, quilombo do Ibura, quilombo de Nazaré, Catucá, beleza? Insurreição pernambucana, vamos lá. Ocorreu no contexto da ocupação holandesa no Nordeste do Brasil. Ela representou uma ação de confronto com os holandeses por parte dos portugueses, comandada principalmente por João Fernando Vieira, um próspero senhor de engenho de Pernambuco. Nessa luta contra os holandeses, os portugueses contaram com o importante auxílio de alguns africanos libertos e também de índios potiguares. A oposição dos portugueses aos holandeses ocorreu em decorrência de identificar, como eu falei para vocês, intensificou os impostos ali, os caras não gostou, Maurício Nassau foi-se embora, quebrou aquele clima harmonioso e gerou a insurreição pernambucana com a expulsão dos holandeses, né? Então, ó, domínio holandês entre 1630 e 1654, liderado pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. Descontentamento, né? Descontentamento entre a população local, devido à administração rigorosa, imposição de costume prática diferente do português, conflitos religiosos também. Em 1645, a revolta local, ganhar força contra os holandeses, liderado por André Vidal Negreiros, João Fernandes Vieira e Henrique Dias. Os rebeldes formados por brasileiros nativos e por tropas luso-brasileiras, tá certo? Retomada portuguesa em 1654, após anos de conflito e resistência, liderado por João Fernandes Vieira, André Vidal Negreiros e Francisco Barreto, conseguiram retomar o controle de Pernambuco. O Tratado de Taborda, assinado em 1654, formalizou a redenção de holandês e marcou o fim do domínio holandês. Fim do domínio holandês em 1654. Principais autores aí, João Fernandes Vieira, André Vidal Negreiros e Francisco Barreto Menezes. Então esses caras lideraram os confrontos que trouxeram aí o Tratado de Taborda, assinado em 1605, formalizando a rendição holandesa em Pernambuco. Consequências, a retomada de Pernambuco pelos portugueses foi um momento crucial para a restauração do domínio português no Brasil. As consequências da insurreição incluíram a expulsão dos holandeses e a reestruturação do controle colonial. Guerra dos Mascates, que já foi questão da PMPE, lá de 2016, 2018, né? Então um resumo aí sobre a Guerra dos Mascates. Foi a crise internacional do açúcar, que encontrava concorrentes em outros lugares, como nas Antilhas. Somou-se a isso a expulsão dos holandeses e Olinda. Então já vem ligado vários contextos, né? Gerou aquela insurreição pernambucana, os holandeses foram expulsos, e daí essa crise internacional do açúcar já vem também, já tem essa expulsão dos holandeses como algo que se somou para acontecer, né? O motivo da Guerra de Mascate foi a disputa entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes portugueses de Recife. Guerra de Mascate, Olinda contra Recife. Olinda, senhores de engenho, Recife, comerciantes portugueses. Quando os primeiros ficaram endividados, pediram empréstimo aos segundos, porém recifenses sonhavam em se emancipar, já que a Câmara continuava nas mãos dos senhores. Essa tentativa de emancipação foi o estopim da guerra. Então, o estopim da guerra, tentativa de emancipação pelos portugueses lá do Recife. A Guerra de Mascate se deu com a primeira vitória de Olinda, para que na sequência perdesse batalha para os recifenses, que venceram no final. Primeira parte, perdeu para Olinda. Segunda, Recife. O pessoal de Recife ganhou a batalha e venceu. Mascate diz a respeito dos comerciantes que vendem produtos variados de casa em casa. E também o nome de uma cidade árabe, onde vieram muitos descendentes portugueses, que eram chamados de mascates no Brasil. Beleza? Vamos lá. Aqui, beleza. É só um resumozinho. Revolução Pernambucana, né? Vamos para o contexto. No início do século XIX, o Brasil era uma colônia em Portugal. E as ideias iluministas e republicanas estavam circulando pelo mundo. A invasão napoleônica em Portugal em 1807 levou à transferência da corte portuguesa para o Brasil, gerando um período de agitação e mudanças políticas, ideias liberais e nacionalistas. A Revolução Pernambucana foi influenciada pelas ideias iluministas e pelos ideais de liberdade e igualdade, que inspiravam movimentos revolucionários em outros lugares. Os líderes da revolta buscavam a independência de Pernambuco e a criação de uma república, ou seja, eles estavam buscando esses líderes da revolta, a independência de Pernambuco e a criação de uma república. Líderes e participantes: Domingos José Martins, Padre Roma e João de Barros Lima, Leão Coroado, além de figuras influentes. A revolta contou com a participação de diversos setores da sociedade, agricultores, comerciantes e militares. Proclamação da República. Em 6 de março de 1817, a Revolução Pernambucana foi
proclamada, declarando a independência de Pernambuco. Independência de Pernambuco, 6 de março de 1817, que hoje é considerado feriado em Pernambuco, beleza? Então hoje é feriado em Pernambuco, todo dia 6 de março é feriado, porque em 1817 foi declarada a independência de Pernambuco, beleza? A nova república tem a Constituição liberal, inspirada nos princípios da Revolução Francesa, beleza? Cadê? As consequências, a repressão à Revolução Pernambucana foi severa, muitos dos envolvidos foram punidos e Pernambuco continuou sob domínio colonial português até a independência do Brasil em 1822. O que foi a Confederação do Equador, movimento separatista que ocorreu no Nordeste durante o período regencial em 1824. Esse movimento foi uma resposta à centralização do poder. Então, esse movimento da Confederação do Equador teve como uma resposta a centralização, ou seja, o poder estar centralizado em uma única pessoa, e também instabilidade política que marcaram nesse período imperial do governo Dom Pedro, beleza? A Confederação do Equador teve como epicentro a região nordestina, especialmente estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. As principais causas que levaram a esse movimento: centralização do poder, os conflitos políticos, questões socioeconômicas, influência liberal. O movimento da Confederação do Equador foi liderado por figuras como quem? Frei Caneca, Confederação do Equador, Frei Caneca, Cipriano Barata e Padre Moró. Lembra desses nomes que sempre estão em provas. Então, a Confederação do Equador tem esses caras aí envolvidos, beleza? Os rebeldes proclamaram a Confederação do Equador, buscando a independência da região nordestina do restante do Império. No entanto, o movimento não teve sucesso. As forças imperiais lideradas pelo brigadeiro Antônio de Sampaio e pelo Marquês de Barbacena conseguiram reprimir a Confederação. Frei Caneca foi capturado e executado em 1825, marcando o fim do movimento. Beleza? Então ele foi capturado e executado aí em 1825. Guerra dos Cabanos. A Cabanada, também conhecida como Guerra dos Cabanos, foi a revolta popular ocorrida entre 1832 e 1835 em Pernambuco e Alagoas. Teve como principal objetivo, qual foi o principal objetivo? Restituição do poder imperador de Dom Pedro I. Então, Guerra dos Cabanos tem o principal objetivo a restituição do poder imperador de Dom Pedro I, que havia abdicado, ele mesmo abdicou em 1831. Os cabanos, compostos principalmente por índios e escravos foragidos. Quem eram os cabanos? Índios e escravos foragidos. Foram liderados por quem? Vicente de Paula. Vicente de Paula liderava os índios e escravos foragidos na Guerra dos Cabanos. Viviam em floresta na divisa entre Pernambuco e Alagoas, tá certo? Foram chamados de cabanos pelas tropas oficiais, pois viviam em cabanas à margem dos rios. Quais foram as principais causas da cabanada? Defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder, defendiam suas terras nas florestas, beleza? Vamos lá. Período regencial. A Guerra dos Cabanos ocorreu durante o período regencial, quando Dom Pedro I abdicou o trono e seu filho Dom Pedro II ainda era menor de idade. Esse período foi marcado por disputas políticas e sociais intensas. Participação do popular. A Guerra dos Cabanos tem uma participação significativa de camponeses, escravos, índios e outros grupos marginalizados. Reivindicações sociais. A reivindicação dos cabanos incluíam demandas por melhores condições de vida, redução de impostos e uma maior participação nas decisões políticas. Líderes. Diversos líderes destacaram-se durante a guerra, incluindo João Ribeiro, que foi figura influente no movimento. Conflitos armados. A Guerra dos Cabanos envolveu uma série de conflitos armados com batalhas entre cabanos e forças do governo, né? Beleza, aqui tranquilo. Revolução Praeira foi motivada por uma série de fatores, incluindo questões sociais, econômicas e políticas. Alguns dos principais pontos que contribuíram para a eclosão desse movimento foram, ou seja, o que gerou aí a Revolução Praeira: descontentamento com a monarquia, questões sociais e econômicas, liberalismo e ideia republicana, reivindicações regionais. Pernambuco e República, né? Proclamação da República. Pernambuco teve um papel significativo na proclamação da República em 1889. O movimento republicano encontrou apoio de diversos setores da sociedade pernambucana, incluindo militares, intelectuais, setores descontentes com a monarquia. O Estado foi um dos primeiros a aderir à nova forma de governo. Participação na Revolta Armada. Durante a Revolta Armada, um conflito que ocorreu no início da República, Pernambuco teve sua parcela de envolvimento. A Revolta Armada foi um movimento contra o governo republicano e teve reflexos em várias partes do país. Ciclo de açúcar e declínio econômico. No final do século XIX, início do século XX, Pernambuco enfrentou desafios econômicos relacionados ao ciclo de açúcar. O modelo econômico baseado nas plantações de cana-de-açúcar estava em declínio. Movimentos sociais e políticos, mudanças sociais, beleza?
A cultura popular pernambucana é rica e diversificada, refletindo a história, miscigenação e tradições do povo dessa região Nordeste. Dentre as manifestações culturais mais emblemáticas, destacam-se o frevo, maracatu, culinária e as festas populares. Aí, ó, a cultura de Pernambuco, ó, frevo, maracatu, culinária, as festas populares, religiosidade, herança afrodescendente, né? De Pernambuco. A herança afrodescendente é profunda e impactante, contribuindo significativamente para a identidade cultural e social. Aqui estão alguns aspectos importantes da herança de Pernambuco: escravidão e plantations, religiões de matriz africana, maracatu, capoeira, culinária, festas populares e quilombos, beleza? E aqui a gente encerra nossas apostas para a história da PMPE. Vocês vão gabaritar, tenho certeza. Tamo junto.